A maioria das plantas estão morrendo e perdendo safra que serviria para doação para as pessoas, inclusive para a escola, que é aqui pegado na minha casa. Mas infelizmente sem água não se produz nada. E tanta água que tem no lugar, que aqui é uma riqueza hídrica enorme. Tem muita água, muita água. Antes dessa tecnologia era muito difícil, porque a gente tinha que pegar água lá no barreiro, muito longe, no baldinho na cabeça, né? Era muito difícil, mas graças a Deus melhorou muito. Eu acho o caminhão-pipa um ciclo vicioso porque os governos não fazem as barragens, eles não querem fazer, porque querem o povo na mão deles, querem o povo mendigo, pedindo esmola. Antes era comum os jovens ir embora, né, iam para São Paulo, enfim, o êxodo rural era enorme, ainda há, mas é bem menor, porque hoje as pessoas já têm essa consciência de que é possível conviver com o semiárido. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida, no meu sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida, no meu sertão. Meu caminho é comer, porque essa terra dá. Meu caminho é sonhar, é viver feliz por lá. Meu caminho é cultivar a cultura popular. Meu caminho é fazer o que será. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Aqui é a comunidade de Curundudum, porém o nome indígena, que significa Terra Vermelha, é uma das comunidades de Uauá, que é o nosso município, mais rica no potencial hídrico. Porém, nós estamos aqui numa área que foi, isso é muitos e muitos anos, há séculos de anos, que aqui habitavam índios. Os primeiros pessoas que vieram, passaram por aqui, que moravam em Belo Monte, que hoje é Monte Santo, aí eles vinham com as tropas de lá e vinham descansar aqui. E aí, quando foi um dia, eles vieram, chegaram logo aí no local, os animais com sede e tudo, vinham com as tropas, aí viram a umidade. E só aqui possivelmente tem água. Aí foram lá por curiosidade, quando escavaram, aí descobriram que ali existia uma cacimba que porém estava enterrada. Quem enterrou? Que foram os índios, porque quando eles sentiram a presença dos brancos, aí eles enterraram tudo que tinha aqui e foram embora. E aí nunca mais faltou água. Mas como você tem certeza que foram os índios, né? Então a gente encontrou, eles deixaram os sinais, como se fosse o rastro deles, que eles estiveram por aqui, a pedra do índio, que é logo aqui a 9 quilômetros. Lá tem uma pedra que está escrito por ele, tem desenho deles, entendeu? Em termos de captação de água, aí a gente tem essa questão de cisternas, entendeu? Não cisternas produtivas, são cisternas só de captação de água para o consumo humano. E temos uma pequena barragem comunitária, entendeu? Que essa uma pequena, mas que para a comunidade é uma barragem que está dando suporte, não só para a comunidade, como as comunidades vizinhas. Nós temos só aqui hoje perfurado, que é uma coisa assim que não é muito boa, porque a gente corre o risco, de repente, de perder todo esse potencial que nós temos. Mas nós temos 4 poços perfurados aqui no raio desses 200 metros que a gente está. Então, é um lugar muito rico em água. A gente imagina que isso aqui é como se fosse um mar morto, entendeu? Assim, que é fala a linguagem mar morto, mas eu costumo dizer que é um mar vivo, porque água é vida, né? Antes dessa cisterna, a gente tinha que carregar água na cabeça, ou no carrinho de mão, ou se não num jegue com barril. Quando era para beber, que tinha que buscar longe, aí tinha que ser num jegue com barril. Né?
E aí quando era para gastar, que eu pegava aí pertinho mesmo e carregava no carrinho de mão, um balde. Complicado demais, a gente tinha uma coisa para fazer, tinha que se empatar para ir carregar água, entendeu? E hoje com a cisterna, não, graças a Deus a gente não tem essa preocupação. A preocupação só de carregar da cisterna mesmo para dentro de casa, mas aí é rápido. Não é a gente ir buscar num tanque longe com 1 quilômetro, com 2 quilômetros, igual era antigamente. Ou até mais de 2 quilômetros, entendeu? A diferença é grande, porque aí eu lavo em casa e não carregava para nada, tudo aí em casa. Usar a água da cisterna para tudo. Benefício, acho que muito. Só que você não comprar água já é uma grande coisa, né? Você tendo água, você tem tudo. Não teve assim, por causa que devido a você ter que carregar água longe, aí resolvemos fazer a cisterna para a água ficar mais fértil. Segundo uma pessoa que ficou responsável por esses barreiros, ele me procurou e me disse que eu tinha sido contemplado com um barreiro. Preparei o local, tudo certinho, deixei tudo pronto, que era esperando o dia das pessoas virem, né, para ser instalado o barreiro. Esperei, quando foi o dia que as pessoas vieram, a empresa veio para abrir esses barreiros, tiveram aqui encostados na minha casa, eu fui até onde é que foi o local marcado, fui para tirar a cerca, né, para as máquinas entrarem, mas me deixaram eu na saudade, passaram direto e foi instalado em outra propriedade. Eu estou produzindo, eu instalei equipamentos, com gerador, com tudo, e estou produzindo com minha bomba, está me dando 18 mil litros de água por hora. Né? E aí é onde eu estou começando a estruturar minha vida, quero, se Deus quiser, através dele aí. Quero melhorar, plantar, entendeu? Frutas e fazer uma chacrinha para meu futuro na velhice, digamos assim, né? Tem outro poço, que é lá em cima, e lá eu consegui produzir melão, mandei até para São Paulo esse melão, produzir maracujá, produzir tomate, tudo de excelência qualidade. O poço aqui foi perfurado, eu não estava aqui ainda, eu acredito que já deve ter uns 50 anos mais ou menos, que foi perfurado esse poço. Foi até pela Sudene. A gente vinha molhando as plantas desse poço. Quando foi agora, esse poço teve um problema, que queimou a bomba, mas como tem muitas árvores em volta do poço, essas árvores produziram o que? A raiz desceram e se enlinharam na bomba. E agora a bomba não sai mais de dentro para ser trocada a bomba, então perdemos o poço. Eu estou no caso agora de perdendo fruteiras por causa disso, de água. Então o futuro que vai ter vai ser ver se acabar tudo. 4 anos de serviço, sacrificado, doente, trabalhando doente, tirando da própria boca para colocar, para ver, produzir, para ter o prazer de uma pessoa chegar e a gente pegar ou manga ou laranja ou o que for, pegar um monte, um bocado e entregar para a pessoa, tome, leve para a família. Promete, mas até hoje nunca chegou a água encanada aqui para dentro de casa. A água encanada só é para os mais próximos lá do poço. E se tivesse uma água encanada, nem que não fosse para dentro de minha casa, passasse dentro de uma propriedade minha, a gente podia fazer uma cisterna, podia encher, fazer um plantio de capim para os animais, fazer uma hortinha para a gente comer uma saladinha saudável, entendeu? Plantar um coentro, plantar um milhinho, plantar um alface. Entendeu? Agora depende de quê? O prefeito, o governo do estado, deputado estadual ou federal que seja, olhar um pouco para cá, vir fazer uma visita, por que não? Eles fazem isso na época de eleições, por que não pode vir fora da eleição? Daqui 1 ano e meio, se eles começarem a ter a produção, se eles verem que aquilo compensa, vão ampliar. E se ampliar, vai ter o quê? Um recurso próprio, não vai precisar tanto de dependência, tanto de correr atrás de recurso de governo. O que precisa se fazer é aproveitar essa água que nós temos. Como? Distribuir para quem não tem ainda. Entendeu? Então, tanto seja o governo do estado ou a ONG, através dos projetos,
que já estão aqui dentro da comunidade, só que não estão agindo, entendeu? Que já estão já têm conhecimento das nossas dificuldades, das nossas dependências, entendeu? Eles têm conhecimento disso. Só falta realmente querer e agir. Então tomei por decisão, antes de eu ter um infarto, por nervoso, por desgosto de ver as coisas se acabarem assim, dessa maneira, resolvi colocar a propriedade à venda e pretendo voltar para minha terra natal. Olha o sertão bonito, e as águas que ele tem, e as águas que ele tem, e as terras que ele tem, e as terras que ele tem. Então eu pergunto a Deus, por que tanta terra em tão poucas mãos? E eu, como filho de Deus, não tenho nem terra, nem água, nem pão. Chega de esmola, chegou a hora de ser cidadão. E o Exército hoje tem investido recursos aqui financeiros no município, eu vou falar no município de Uauá, é muito dinheiro. Então, se tivesse planejado para fazer uma grande barragem no município de Uauá, talvez nesse Vaza Barris, hoje estava abastecendo o município praticamente todo, entendeu? Porque você poderia fazer redes de distribuição de água, tudo, projetos viáveis, entendeu? Aí você pega um grande fluxo de dinheiro desse, aí joga através do caminhão-pipa, aí você não vê o resultado. Se ele tirar o caminhão-pipa, o povo não vai lembrar que eles estão existindo. Então eles querem que o caminhão-pipa fique lá e o povo continue sofrendo. Que o caminhão não está resolvendo o problema. Entendeu? A água chega hoje, mas amanhã não tem. É tipo você pagar um aluguel. Você pagou hoje, mas hoje mesmo você já começa a dever, você já está devendo. A água do Exército, quando pegava aqui da barragem, era boa. Mas depois que começou a pegar do Canudos, mesmo para beber, eu não bebo porque ela é salobra. E eu não gosto de água salobra. Eu prefiro uma água saudável de tanque, entendeu? Que o gosto é melhor. Então a água de Canudos, para pior é sem nada, mas para beber eu mesmo não gosto porque ela é um pouco salobra, não mata minha sede o suficiente. Além de fruteiras, eu comecei a ver há 2 anos e meio atrás, foi em 2015, um verão muito grande que deu aqui, e eu notei os passarinhos. Sempre vinham procurar aqui em casa, estavam por aqui. Aí eu comecei a colocar água, mas vi que não era só a água que eles estavam necessitando. Que a água também é necessário, mas também o pão, né? A comida deles. Aí tive a intenção de fazer igual eu fiz com a doação de frutas. Vou tomar conta deles também, não custa nada. E como a corretora me disse, no caso de eu vender, eles poderiam passar fome, ou então as pessoas que comprassem a propriedade querer eliminar eles, né? Hoje eu tenho saudade, quando eu era criança, dos mutirões que faziam à noite para limpar os tanquinhos. Então juntava aqueles 20, 30 pessoas, aí um matava a galinha, hoje é o tanque de fulano e tal, então vamos limpar o tanque de fulano e tal. Ia lá e limpava o tanque dele à noite, ali 2 noites, 3 noites. Pronto, quando via a chuva, enchia, já segurava, em vez de dar 5 meses, já ia para 10 meses, entendeu? Hoje você não vê mais nada disso, entendeu? Acabou tudo. Então, logo é aquela questão do ciclo vicioso. O pessoal só quer, entendeu? Que o governo faça, que as coisas aconteçam dos gestores públicos e não está conscientizado que ele tem que fazer a parte dele. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida no meu sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é acreditar na vida no meu sertão. Meu caminho é comer pão que essa terra dá. Meu caminho é sonhar, é viver feliz por cá. Meu caminho é cultivar a cultura popular. Meu caminho é fazer o que será. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão.
Quando eu cheguei era muito difícil da gente morar. A gente não tinha fonte suficiente para acumular água. Lá hoje está bem diferente, por causa que aumentou mais, a população cresceu, tem fonte e barragens mais de bom porte. Então nós conseguimos cisternas de consumo, que é o tipo de cisterna que capta a água da chuva, das bicas, e tem como objetivo maior a água para consumo. E depois a gente conseguiu as cisternas de produção, que tem como objetivo a produção de hortaliças ou de frutas, e a quantidade foram 12 cisternas de produção. Nós também temos aqui em nossa comunidade barragens maiores, né, que são 2 barragens públicas e alguns barreiros particulares. Além desses, nós também fomos contemplados com os tanques de trincheira. São 8 tanques de trincheira e que tem como objetivo justamente a água para animais. Nossa realidade aqui não é uma realidade para poço, porque há uma dificuldade enorme para captar essa água subterrânea. Então, vários poços já foram perfurados, se não me falha a memória, 13 a 14 poços, mas, infelizmente, nenhum deu água. A primeira tecnologia que teve aqui em nossa comunidade foi a cacimba. Eram construídas manualmente, através de mutirão, durava mais ou menos em média 8 meses para conseguir o ponto ideal, né, de água. Hoje em dia, ainda há pessoas que utilizam dessas fontes. Essa história tem muito tempo já atrás. Eu fui buscar a água na cabeça numa cacimba. Era muito longe daqui de minha casa. Aí eu vinha com a lata d'água na cabeça. Quando cheguei aqui perto de casa, levei uma trupicada e a lata caiu. Derramou a água todinha. Que raiva. Aí tive que voltar novamente, muito longe, para ir pegar outra lata. O jegue com os barris era muito pesado. Aí a gente tinha que levantar do chão, colocar na cangaia no jegue. E tinha que carregar água na cabeça, muitas vezes com a criança no braço, a criança de um lado, a lata na cabeça. Isso daí ajudava muito a ter muitas dores nas costas. E até hoje, porque eu mesmo, até hoje, tenho dor nas costas. Tenho um problema na coluna, tenho hernia de disco, e o médico disse que é por conta de peso, que eu peguei muito peso. Para lavar roupa, nas épocas das chuvas, né, a gente tinha nossos barreiros. Na época das estiagens, a gente tem que ir para o tanque do vizinho, fazia tipo mutirão, as mulheres, né, e fazia aquele tipo mutirão, cada cal, e levava a sua roupa, chegava, todo mundo lavava junto, entendeu? Bate-papo e lavando roupa. Foi em 99, né, era uma época de verão muito seca, a maioria dos tanques todos secaram, aí só tinha água numa barragem só. Aí quando chegava lá, todo mundo pegava água, os bichos bebiam, aí os carros, as caminhonetes pegavam água, trazia para casa. Quando chegava em casa, a gente colocava num tonel. Quando era no outro dia, isso à tardinha, quando era no outro dia, era metade lama, metade água. Aí a gente já estava, né, um pouco assentada, aí a gente tirava aquela água limpa e colocava para beber. Eu lembro que antes, quando a gente não tinha nenhuma cisterna, a água que era consumida, a água de consumo era a água dos tanques, uma água de cor amarelada, e que a gente precisava consumir essa água. Muitas das vezes, quando chegava alguém da cidade, por exemplo, pedia um copo d'água, que a gente oferecia água, perguntava se era água ou suco, por conta da cor. Aquela água, com certeza, trazia doenças, né? Eram, assim, os casos de diarreia ou cólicas intestinais eram muito frequentes na época. A gente já percebemos há tempos já que chegou, né, a tecnologia para todo mundo. No caso, a cisterna de consumo foi uma grande ajuda para a gente. No caso aqui, como muita gente aqui na comunidade, tem 2. Tem a de cimento e a de plástico. Aí a gente usa para beber, para tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça, no caso, para passar pano em casa, para tudo isso, aqui na casa da gente. No caso também o tanque de trincheira, porque quando chove ele enche e a gente tem mais água para os animais. A gente pode pegar para molhar a planta, pode plantar a planta lá e molhar lá na roça, porque foi lá na roça que fez o tanque de trincheira. A chegada do exército também foi uma ajuda muito grande, que a gente não carrega mais água na cabeça, nem jegue, nem carrinho. Foi através da associação que o IRPA chegou à nossa comunidade, que nas reuniões de associação ou em encontros com a comunidade, eles
trouxeram essa ideia, primeiro capacitando as pessoas sobre a maneira, como usar essas tecnologias, qual era a serventia de cada uma delas. As tecnologias vindas através do IRPA, a comunidade entende, as famílias entendem que foi uma construção coletiva. Ele fez parte daquilo, né? Parte daquela discussão, então ele se sente ali engajado dentro daquela tecnologia, daquela conquista. Muitas vezes, quando a gente consegue esses recursos via governo, a gente paga depois o preço de ser cobrado através do voto. Essa cisterna aí eu uso para plantar, eu faço minha própria horta. Aí lá eu planto minhas hortaliças para o consumo do dia a dia. Eu tenho pimentão, tenho coentro e cebola. E uma pimentinha, que a gente chama, né? E também tem de remédio que eu tenho lá, o capim-santo. Não há nenhum indícios de que essas tecnologias tenham prejudicado a caatinga de modo geral. Não, porque as cisternas de consumo elas são construídas ao lado da casa. A cisterna de produção também fica próximo à casa ou em uma área ali de fácil acesso para as famílias. Então, elas não causam nenhum impacto à natureza. As barragens, como eles estão fazendo para proteger a caatinga, o meio ambiente, então eles estão fazendo a barragem, eles só desmatam o local do rio, da suficiente da bacia. Ele não faz desmatamento. Pode prejudicar um pouco, assim, porque prejudica, mas é um benefício que é histórico por causa que vai servir, que é a água. Tem uma mesmo, a privada, que ela ajuda a gente sempre, no verde e na seca, para os animais, que tem uma parte de animais que bebe aqui e outra parte de animais que bebe nessa barragem. Ela é privada, mas o dono deixa os animais da gente beber. Ele não estando, eu quem dou ordem. Agora, se ele tiver, nós dois dá ordem. Lembro que ele construiu com muita dificuldade, né? Na época foi mais ou menos, já tem 20 anos, então ele construiu debaixo de água, mas com tanto sacrifício, mais construiu, né? Já tem 20 anos. E nesses 20 anos, essa barragem sustentou até agora, que foi a única barragem que não secou aqui na região da Fazenda Campos Novos. Era uma coisa histórica, que político nenhum que devia já ter implantado uma barragem de grande ou até maior da capacidade dela. Então nós estamos esperando ver se as autoridades políticas tomam decisões para fazer uma guarda ou o dobro dessa barragem, né? Não, porque se não existisse essa barragem, não existisse o proprietário, não sei o que será de nós. A prefeitura ou as ONGs precisam fazer uma barragem grande, de grande porte, ou então, no caso, no verão, quando essas secarem, aumentar elas, limpar, porque, no caso, as prefeituras e as ONGs até agora não fizeram nada para aqui, para a Serra dos Campos Novos, sobre isso. É muito difícil de a gente conseguir, porque é um recurso que precisa vir pelo governo, governo do estado. A gente entende que hoje é um investimento maior para a questão dos poços. Há alguns anos, aliás, sempre a gente envia ofício aos órgãos, principalmente Secretaria de Agricultura ou Secretaria de Infraestrutura, solicitando a limpeza dessas aguadas, né? Mas infelizmente não há um sistema de manutenção. É bem melhor se prevenir que remediar. Zele os barreiros, os açudes e as aguadas. Não desperdice sequer uma gota d'água. Colher água, Reter água. guardar a água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão. E ter água se vier a precisão. Na minha casa, eu tenho a cisterna de produção. Nós percebemos que a nossa necessidade maior era utilizar essa água para molhar, por exemplo, a ração dos animais. Eu acredito que a cisterna de produção ela pode ser voltada também para essa função, e não só para produzir hortaliças, mas também para produzir outros bens, tipo, quando ele pega a água para molhar a ração para os animais. Então, é uma necessidade que foi atendida através da cisterna de produção que nós temos. Porque, no caso, a cisterna serve também para os animais, não é só para a gente, né?
Quando é no verão, que a cisterna, que os tanques estão secos, tem que vir água de longe, que a gente tem que pagar água para colocar na cisterna. Aí é uma para a gente, para o consumo da gente em casa, e outra para os animais. A ideia foi o seguinte, foi o Carlos, meu amigo, né? Que viu aí na região de Cinco Boi, que é Xorroxó, né? Viu lá e eu tava aqui no canequinho me matando, puxava no caneco, né? No carretel lá em cima. Aí deu a ideia que era muito bom. Aí foi olhar, cheguei lá, trouxe o rapaz, ele instalou. Só que daí que ele instalou a primeira vez, eu também aprendi. Instalei, pra mim melhorou muito, né? 100%. É, só ligar a corda aqui, ó, essas borrachinhas aqui, quem traz a água, né? Aqui tem um carretel embaixo, lá, num copo, né? Aí a corda corre lá dentro, conforme a corda vai correndo, aí as borrachas vão trazendo a água dentro do cano, né? Só a gasolina e o óleo do motor, né? Profissional. Ligou, botou a primeira, que ela trabalha na primeira, né? Pode deixar ela contando que ela joga água direto. No tempo do caneco a gente não podia sair daqui, né? E hoje a gente enche a caixa aí, vai fazer suas coisas. Se quiser ela deixar ligada, dar uma voltinha, pode ir, não tem problema, né? Melhorou muitas coisas. A moto, a despesa é baixa aí. Numa época eu gastei aí uns 500 contos para instalar ela, né? Porque a moto já tinha, né? Hoje fica na faixa de R$1.000, uma motinha já, né? Um gerador hoje custa 6, 7 mil, né? Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode, foge. Se não teu bode, foge. Me dou muito bem com o que eu faço. Gosto de trabalhar com bode, é minha área. E a renda é muito boa, a produção. A gente tem como sobreviver e sustentar a família. Você vende ele para se remediar, conseguir dinheiro para fazer outras coisas e também para se alimentar também com ele. Tem o leite, a carne, o couro, tudo é renda para a família. Hoje é mais para a possibilidade de convivência, de viver, é criar o bode, né? O caprinos e o ovino. Porque ele é resistente e a área é boa também. A gente tem forragem, inclusive palma, aliocena para sustentar ele. O que eu mais gosto aqui é cuidar dos animais e principalmente dessa maravilha que está aqui ao nosso redor. Que cada vez que eu cuido, me dá mais vontade de cuidar, entendeu? Quando eu saio, que não dá tempo eu molhar, eu saio com aquele negócio, a mesma coisa você sair e deixar uma criança sem ter dado alimento a ela. Inclusive, como você está mesmo vendo, tem essa cisterna aqui que eu deixei exatamente só para elas. Ela quando vai baixando, eu já tenho que dar um jeito de repor água para não deixar elas sofrerem. Porque quando você está um pouco deprimida, triste, muitos problemas assim, né? No caso você tem muitos afazeres, você não sabe por onde começar. Aí eu venho aqui, vou molhando e cantarolando pro meio delas, mexo em uma, mexo em outra. Sofri muito, mas graças a Deus eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Principalmente por essa maravilha que Deus me deu, que foi essa bênção. Que foi uma herança que minha mãe deixou. Porque você sabe mesmo que ela gostava muito de planta. E eu acho que foi isso daí que, né, que veio para dentro de mim, né, e me expressou dessa forma. Eu acho que foi assim. Embora a nossa comunidade tenha sido beneficiada já com algumas tecnologias, ainda lutamos para conseguir mais, porque a gente entende que aqui nesse lugar é possível viver e viver bem, mas para isso a gente precisa encontrar sim esses meios de sobreviver aqui. E como a nossa necessidade maior tem sido essa questão de captar a água que a gente recebe, porque nós somos sim contemplados e agraciados por Deus com muita chuva, mas nós precisamos ter essa sabedoria e essa ajuda também de conseguir essas tecnologias que possam nos ajudar aí captando essa água. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é caminhar, caminhar por esse chão. Meu caminho é pisar nas pedras desse sertão. Meu caminho é preservar a cantiga sabiá. Meu caminho é cuidar rio para nadar. Meu caminho é produzir soberania e alimentar. Meu caminho é seguir por na luta que virá.